Quantas vezes o medo já te impediu de fazer uma coisa que você queria muito fazer, acabou te paralisando e você não deu continuidade? Mesmo sabendo que aquilo poderia ser muito bom para sua vida, para sua carreira, para o seu negócio. Quantas vezes? Inclusive hoje vai ser um dia bem legal, onde eu vou fazer uma coisa que eu amo, amo, amo de paixão. Vou te levar junto comigo, porque eu tenho certeza que muitas coisas acontecem na nossa vida através do movimento, né? Como a gente já conversou. Mas antes de fazer esse movimento, a gente precisa superar medos e crenças. Hoje à tarde eu vou dar uma palestra para um grupo de empreendedoras que eu participo aqui em Florianópolis. Inclusive, o medo de falar em público é maior que o medo da desvivência, da morte. Você sabia disso? Você sabia? Pois é, se não sabia, tô sabendo agora. Tô aqui me arrumando agora, eu vou pra academia e também vou gravar algumas coisas lá pra vocês, do treino e tal, que é uma forma que eu me preparo, né, de certa forma, assim, ativação física é algo que eu adoro fazer, todos os dias eu faço treino e isso me ajuda também a ser mais centrada, mais confiante, porque, enfim, a autoconfiança, ela não parte só de um princípio, né, tem vários outros para que você consiga vencer seus medos. Então, hoje à tarde eu vou fazer essa palestra e aí a gente vai conversando, porque eu vou te levar comigo para você fazer parte disso também. E aí eu já quero te estimular a, caso esse seja um medo para você, de falar em público, de conversar com outras pessoas. Eu vou te explicar também por que isso acontece, tá? Mas se esse for um medo para você, já começa aí pensando nas suas estratégias. Eu vou te contar quais são as minhas, para como você pode superar isso, porque eu tenho certeza que esse pode ser um divisor de águas aí na sua vida, viu? Menina, inclusive, tô esperando o frio do outono chegar aqui, que nunca mais ele chegou, tá? E aí, hoje a gente precisa se proteger, tá fazendo um calor do caçamba. E eu descobri agora, dando te usar dessa linha de protetor solar do Neutrogena, ele fica com a pele bem sequinha, pra você que tem a pele oleosa. Eu tô adorando. Tem o pequenininho pro rosto e tem esse aqui grande para o resto do corpício, porque tá babado, viu? Esse calor tá babado, a gente tem que se proteger pra não ficar com cara de maracujá de gaveta, sabe? Aquelas cara velha amassada. Pois é, aqui não cabe não, então bora. Agora chegou a fatídica hora da academia, que essa academia ela é boa porque ela é toda limpinha e não tá sempre muito lotada. Mas, menina, nunca tem estacionamento aqui. É muito difícil ter estacionamento, porque eu moro em Florianópolis, acho que eu já te falei, né? Pensa na galera fitness aqui, minha filha. As academias é lotada sábado, domingo, feriado. Inclusive hoje eu tô gravando aqui, é sábado, tá? Academia lotada essa hora, que horas são? 11 da manhã. Deixa aí na frente. Vou deixar, Fica melhor. É. Aí não tem vaga nunca. Mas é isso. Vamos pegar as coisas e gravar um pouquinho do treino também que der pra vocês. Pronto, já chegamos aqui na academia. O ar-condicionado tá torando, graças a Deus. Nem tá tão lotado assim. E o legal é que a gente tem o El Hub, que é o antigo Gympass. E isso dá liberdade pra gente treinar em qualquer academia que a gente quiser que aceite isso, né? E aí hoje a gente veio treinar aqui, mas eu sempre gosto de treinar em uma outra academia que é 24 horas, então é bem bacana também. E vamos organizar, alongar e treinar os cambitos, bora. Treinão finalizado, graças a Deus. Treino gostoso, viu? Treino muito bom, tô procurando um lugar aqui pra sentar. Mulher, ano passado eu me lesionei, tive uma lesão no glúteo na academia. E aí eu demorei pra pegar essa confiança pra treinar de novo, sabe? Porque eu tava com medo
Medo de machucar, eu tive que passar, eu acho que mais de um mês sem fazer um treino de inferior, porque a lesão foi bem ruim, eu sentia muito desconforto. E aí, finalmente, agora eu tô conseguindo pegar mais carga, fazer minhas progressões. Obviamente que assim como é na academia, pra mim, é na vida também, né? Quando a gente tem um medo, qualquer tipo de medo, o treino gradativo, devagarzinho você vai superando ali essas ressalvas, né? Esse receio que a gente tem, ajuda bastante. Então, eu tava aqui, enquanto eu tava treinando, lembrando exatamente disso. Que tem um exercício ali que eu não conseguia fazer, porque eu falo, caramba, e se eu lesionar de novo? E é a mesma coisa que o nosso cérebro faz com qualquer tipo de medo. Se você tem um medo, é porque obviamente ou alguém imputou esse medo em você, através das próprias experiências dessa pessoa, ou porque você passou por um evento que te deixou uma marca na sua cabeça em relação a, opa, essa situação aqui é ameaçadora para mim, isso aqui é ruim para mim. E aí o nosso cérebro é como se ele sempre vivesse nesse passado, tentando evitar aquele tipo de situação que pode fazer com que você sinta aquelas coisas de novo, seja física, seja emocional. No meu caso aqui da academia foi físico, né? Porque, enfim, mas também foi emocional, porque eu fiquei muito mal não podendo treinar esse tempo, né? Eu gosto muito de treinar, né? Isso me ajuda muito em todos os aspectos da minha vida, além de ser uma grande gostosa que eu gosto. Então, quando a gente quer superar alguma coisa, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que existem medos guardados aqui do nosso inconsciente e que eles vêm à tona sempre na nossa vida, sabe? Eles ficam vindo à tona toda hora e acabam impedindo você de fazer qualquer coisa que você queira. E a segunda questão é a exposição gradativa. E depois a gente vai falar direitinho, quero te explicar melhor sobre a raiz do medo, por que ele surge. E eu sei que muitas chaves vão virar aí na sua cabeça. Mas seja lá qual for o medo que você quer vencer, ele precisa de gotinhas, pequenas gotas, sabe? Para você ir superando e você se abrir também para o novo, tá? Você se abrir para essas experiências, porque não é porque uma experiência foi ruim que todas as outras serão também. Só que daí o nosso cérebro, como ele não gosta, ele não quer ser feliz, ele quer ser confortável, ele quer evitar o sofrimento e a dor, isso acaba acontecendo, né? A gente acaba evitando se expor a coisas que poderiam ser positivas por medo de acontecer algo que já aconteceu há muito tempo atrás, e daí você deixa de viver muitas coisas em relação a isso também. Bora! Agora eu vou fazer minha maquiagem, já almocei, já lavei cabelo, já sequei cabelo, e agora eu vou começar a fazer minha maquiagem para ir indo para lá. Porque eu acho que eu tô um pouco atrasada para chegar cedo. Eu gosto de chegar sempre com 1 hora de antecedência. E o evento tá marcado para 4 horas. Inclusive, coisa linda da minha vida. Se você chega no horário, você já tá atrasada, tá? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Quem chega atrasada ou quem chega no horário já tá atrasada. Então, comece sempre a se antecipar, porque a gente que gosta de horário certinho, é preciso, tá? Vou ficar olhando pra cá, porque bem aqui tá meu espelho. De vez em quando. Deixa eu dar uma secadinha aqui, menina. E eu preparei um look bonitinho, com um vestido marrom e um blazer. Agora, o calor que tá fazendo aqui, você não tá entendendo. Que eu não sei se eu vou conseguir colocar o blazer. Eis a questão. Então, o que a gente tava falando? A gente tava conversando sobre o medo, né? Pois é. Então, deixa eu te explicar de onde que vem o medo. O medo... Aquela bem professora, né? O medo! Bom, o medo ele é uma emoção protetiva. Ele tá tentando te proteger de alguma coisa. Mas eu não quero que você encare o medo como uma emoção protetiva. Eu preciso que você olhe ele como uma emoção limitadora quando a gente fala de você se expor, de você vencer medo de falar em público, por exemplo, tá? Pensa nessa forma. Mas por que que ele paralisa a gente? Porque, de certa forma, ele entra em conflito, ele entra em concordância com as suas crenças. Se você tem um trauma, vamos falar de falar em público aqui. Se você um dia, lá na sua infância, você foi fazer uma apresentação lá na escola, e aí você errou alguma coisa e todo mundo riu da tua cara, e isso te instalou um trauma porque o teu cérebro pensou o seguinte: opa, situação ameaçadora aqui. É melhor a gente nunca mais fazer isso. E aí, todas as vezes que você ia se expor, ele te gerava aquele desconforto que a gente chama de ansiedade. E aí você começou a ficar muito ansiosa.
E essa ansiedade, ela paralisa a gente, né? Porque, enfim, é uma sucessão de sentimentos ruins que você não quer acessar. Então, a ansiedade te paralisa. Só que todas as vezes que você deixa de fazer alguma coisa porque você está ansiosa, ao invés de você se sentir mais confiante, você aumenta a sua insegurança, entende? Porque é como se você estivesse evitando, é como não, né? Você está evitando de fazer aquele comportamento. Se você evita de fazer determinado comportamento, você simplesmente não cresce. E você não cresce porque você não enfrenta. Você entende? Parece louco, mas sim, você só vai conseguir vencer o que te paralisa quando você se expuser. Quando você começar a fazer as coisas. E aí o medo, quando ele encontra, né, as duas amigas dele ali, o trauma, que são as nossas crenças e as nossas inseguranças, e uma baixa autoestima, que é o seu senso de capacidade, você duvida muito de que você vai conseguir. Muito. Começa a duvidar arduamente de que você não vai conseguir fazer aquilo que você acredita que precisaria conseguir para fazer, sabe? E aí você não faz. Quando você não faz, minha diva linda, maravilhosa, você simplesmente não cresce, você simplesmente não se desenvolve. Por isso que é muito difícil superar os medos, porque envolve primeiro um nível de consciência muito alto, principalmente em relação àquilo que você sente, às suas próprias emoções. Imagina só, se eu tivesse um pavor, um medo muito grande de gravar esse vídeo aqui pra você. Primeiro, eu ia ter que superar as minhas crenças, que ia estar dizendo que esse vídeo ia ser ruim, que eu ia pegar hate, que eu não ia falar nada com nada, que ia tá tudo errado. E aí eu precisaria primeiro superar essas crenças para depois conseguir ligar a câmera e gravar para você. Então o medo, se você já assistiu o filme lá Divertidamente, ele vem com essa pegada, assim. Ele vem com esse instinto de proteger a gente mais de ameaças reais. Ameaças reais quer dizer o quê? Você não pode atravessar uma rua, por exemplo, sem olhar para os lados. Porque é uma ameaça real, vir um carro daqui, outro daqui, e, pô, te pegar, tá? Só que não é uma ameaça real, por exemplo, alguém jogar um tomate em ti no meio de um evento. Hoje em dia não se faz mais isso, só faz nos filmes, tá? A não ser que você fale, sei lá, não sei nem em que contexto pode ser que isso aconteça. Mas nos filmes a gente vê muito, né? As pessoas pegando tomatada na cara e tal. Acontece bastante. Mas fora dos filmes, não é comum. Então, assim, agora eu tô aqui me arrumando para dar uma palestra. E eu tenho certeza que o pior que pode acontecer é as pessoas não prestarem atenção no que eu tô falando. Só que eu também tenho estratégia para fazer as pessoas prestarem atenção no que eu tô falando. Entende? Então existe todo o seu próprio repertório de como que você vai. Tô aqui pegando a maquiagem, tá? Não vai te embora, não, fica aí. O seu próprio repertório de como que você vai lidando com aquelas situações que antes poderiam parecer ameaçadoras para você. E aí você consegue lidar melhor com essas coisas. Então o medo, ele nada mais é do que uma tentativa do seu cérebro de te proteger de algo que você já entendeu lá atrás que era ameaçador para você, como eu te falei ali lá na academia. Eu entendi que aquela coisa ali, aquele momento, aquela questão, aquele exercício era ameaçador para mim. Então é óbvio que eu vou ter medo de fazer isso. Inclusive acontece muito porque eu faço crossfit, assim, de vez em quando que eu tô enjoada da academia, aí eu faço crossfit, né? Quando eu tô no cross, existem alguns movimentos lá, por exemplo, de ficar de cabeça para baixo e tal, que eu tenho medo de fazer, porque eu fico pensando, se eu embioco daqui com tudo e lesiono a minha costa. Quem lesiona a coluna, minha filha, hoje já era, né? Então eu tenho muita ressalva na hora de fazer alguns exercícios por conta de lesão. E isso faz com que meu corpo nem se mova. Às vezes eu tento fazer o movimento, mas eu não consigo me entregar pro movimento, sabe? É muito louco como que essas coisas acontecem. Como que a nossa mente, ela bloqueia literalmente o nosso corpo em todas as áreas da nossa vida. Então é muito bom você começar a investigar a raiz dos seus medos. Quando foi que isso começou? Por que que isso me apavora tanto? Por que que ao invés de conseguir falar, fazer, apresentar um trabalho, sabe? Eu travo nessa hora. Começa a tentar achar a cena, né, o momento que você fez, que instalou esse trauma aí na sua cabecinha,
e comece a trabalhar, a pensar nele de outra forma, traçando novas estratégias, sabe? Conseguindo lidar melhor com essas situações para que elas não te paralisem mais. Porque todas as vezes que uma situação te paralisa, ela necessariamente te impede de se tornar uma pessoa muito melhor, sabe? Ela te impede de crescer. Se você é empreendedora, mas você está paralisada pelos seus medos, existem coisas que você vai deixar na mesa, e muita coisa você vai deixar na mesa. Se você está num trabalho lá, mas que você quer um nível maior na sua carreira, mas você não se expõe ao desafio, às coisas por medo de não ser suficiente, por medo de não se sentir capaz, você não vai crescer. Então, uma mensagem que eu queria muito que todo mundo, principalmente mulheres, entendessem, é que tudo começa nas nossas emoções. Não adianta você querer inventar roda, sabe? Às vezes tem muita empreendedora, muita mulher que, ai, quero estratégia, quero estratégia. Mulher quer tanta estratégia, vai se desenvolver. Vai buscar vencer esses medos que te paralisam, sabe? Vai buscar entender sobre a tua mentalidade, vai buscar saber mais sobre você. Porque o medo é isso. Ele te paralisa por coisas que você está morando no passado e não está se dando a oportunidade de ver o que vai ser daqui para frente. E aí você trava por conta de coisas que aconteceu. Como é que novas coisas vão acontecer na sua vida se você está travado por coisas velhas? Porque um dia alguém falou, porque um dia alguém fez, porque um dia, sabe? Então vamos começar a olhar para as coisas a partir de uma nova perspectiva e vencendo esses medos. Já já eu volto aqui para te contar quais são as estratégias que eu uso, né? Na hora que eu vou lá me apresentar, na hora que eu vou falar, na hora que eu vou palestrar, quais são as estratégias geralmente que eu uso, tá? Já tô aqui com o vestido que eu te falei. Menina, eu adorei esse vestido. Só que eu vou tentar colocar o blazer, né? Opa, bora ver como é que vai ficar. Qual é o dilema? O dilema do sapato. Não sei se eu vou com esse ou se eu vou com esse aqui. O que tu acha? E agora, como é que tu vai me dizer, né? Como que tu acha? Ah, eu gostei desse. Não é nem pra te me ver todo aqui. Esse aqui tá mais abertinho, né? Esse aqui é um pouco mais confortável, porque eu tenho um negócio no joelho. Mas também tem esse branquinho aqui também. Acho que esse aqui, hein? Vou já ver, peraí. Prontinho, já estamos indo. Resumindo, escolhi o branco. Ficou mais harmonioso. De que o moço tá indo pra fazer os vídeos e as fotos e tal do evento também. E aí a gente vai postar, obviamente, muitas coisas aqui pra você também. Ok? Bora. Já acabamos de chegar aqui no lugar do evento, então a gente está esperando as empreendedoras, a maioria já chegou, mas daí a gente vai dar uma tolerânciazinha até todas as outras chegarem. Hoje a minha palestra aqui, a minha contribuição com elas vai ser sobre objetivos realizáveis, como que a gente tira objetivos do papel e começa a viver aquilo que a gente está querendo, né? Mas você vai acompanhar também, porque para eu chegar até aqui, obviamente, né, conseguindo falar aqui para você, a gente precisa vencer completamente os nossos medos e as nossas crenças. E eu te falei que eu ia te entregar, que eu ia te falar qual era a estratégia, né, geralmente que eu uso. Então, tudo que começa na nossa cabeça tem influência direta no nosso comportamento. Ponto, isso é fato. Então, o que geralmente acontece, tá? Acontece que se eu tenho uma crença, ela vai fazer com que eu me comporte de acordo com ela. Se eu tenho uma crença de que eu vou falar errado, que não vai dar certo, que as pessoas vão rir de mim, que eu não sei o suficiente, que eu não tenho conhecimento suficiente, eu vou começar a gaguejar, vou ter branco na minha cabeça, eu vou me sentir nervosa. E isso vai confirmar a crença que eu tenho na minha cabeça de que talvez eu nem seja boa para fazer isso. Então, antes de eu me apresentar para algumas pessoas, eu sempre penso o seguinte: se eu não tivesse conhecimento suficiente, eu não teria sido convidada para estar aqui nesse momento.
Então essa é uma crença apoiadora para mim. É onde eu me seguro e eu sei que eu tenho conhecimento suficiente, porque eu organizo esse conhecimento, eu adquiro conhecimento todos os dias, ao longo de mais desses 15 anos que eu respiro psicologia, e isso me ajuda a enfrentar esses momentos. Isso não quer dizer que não tenha friozinho na barriga, isso não quer dizer que eu não me sinta ansiosa, não quer dizer nada disso, até porque isso faz parte das nossas emoções humanas. Mas isso quer dizer que eu confio na minha capacidade de entrega. Eu sei que eu vou conseguir entregar aquilo porque eu tenho conhecimento e eu também sou vista como uma pessoa que tem esse conhecimento por outras pessoas que estão ali me ouvindo. Até porque, se todo mundo já soubesse aquilo que eu vou falar, elas não estariam aqui, né? Porque a gente senta para aprender, assim como eu sento, faço cursos, enfim, para aprender novas habilidades e novas questões. Então essa é uma crença que eu carrego comigo, uma crença apoiadora, né? Que eu carrego comigo e faz com que o medo, a ansiedade não me paralise. Acabamos de chegar em casa, o evento foi uma delícia, eu adoro, né? Eu adoro demais participar desses eventos, principalmente com empreendedoras, porque a gente sabe da batalha que é, minha filha, empreender, né? Não muita batalha, é uma batalha atrás da outra. Mas foi muito gostoso estar com as meninas, conectando, conversando. E, inclusive, a gente falou sobre medo, tá? Medo de alcançar a meta. Porque hoje minha contribuição girou em torno da gente falar sobre isso, né? Sobre metas e tal. E aí, muitas vezes, você não alcança as metas que você tem por medo. Medo da consequência daquela ação, medo de dar certo, que inclusive medo do sucesso é real, viu? Nas nossas vidas. Todas as vezes que você tá quase alcançando alguma coisa, mas sempre algo acontece, às vezes você tá mesmo se sabotando porque você tem medo do sucesso, medo de dar certo, medo da pessoa que você vai se tornar quando você alcançar determinado objetivo. E aí, às vezes, você tem que encerrar ciclos, às vezes você tem que trocar de ciclos, muitas coisas, né, vão acontecendo. Mas foi muito legal. E eu espero que você não deixe mais o medo dominar a sua cabeça. Sempre vá pensando, o que esse medo está tentando me comunicar, né? Por que eu agora, que estou prestes a alcançar aquilo que eu quero, estou de fato paralisando aqui a minha vida, na minha jornada? Então hoje a gente teve uma conversa bem legal sobre isso. Me conta aqui se você gostou desse vídeo. Já é o segundo formato que a gente faz assim de vlog, eu espero que você tenha gostado. Mas comenta aqui o que você achou, qual é a ação que você vai tomar agora para começar a ir superando os seus próprios medos. Do que é que você tem medo? É de falar, é de se expor, é de se posicionar, falar aquilo que você pensa, falar não, medo de desagradar. Comece de pouquinho em pouquinho, que eu tenho certeza que aos poucos você vai conseguindo superar isso, e o que tem do outro lado aí desse medo pode ser algo extraordinário que você nem imagina. Combinado? Então agora eu vou tirar esta maquiagem, tomar um banho e dormir. Bora! Então se inscreve no canal, deixa seu like aqui. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.